Investir pode ser uma tarefa difícil para algumas pessoas, pode ser simples para outras, e talvez até mesmo assustadoras para as demais. Hoje eu vou mostrar para você o que você deve fazer na hora de investir, qual posição de ativo você deve enfrentar e uma composição mais segura para o seu patrimônio. Então hoje você vai conseguir identificar nesse vídeo qual posição você deve tomar na hora de investir. E claro também os cuidados para analisar a sua segurança e claro a sua estratégia. Se você ficou curioso, fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcos Davi, seja bem-vindo ao canal Liberdade Financeira. De antemão já peço que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal para termos um melhor engajamento. Deixa o link na descrição do meu e-book onde você vai aprender a investir do zero. Caso você não entenda nada de investimento e mesmo assim deseja multiplicar o seu dinheiro, enriquecer o seu patrimônio e claro, viver de renda passiva. Bom pessoal, os cuidados que a gente deve ter na hora de investir é um cuidado bem simples. Investir não é algo tão difícil, mas também requer alguns cuidados. Um dos primeiros fatores que você tem que avaliar é o seu perfil. Pois bem, de acordo com cada perfil de investidor, existe também uma classificação de ativos diferentes. Então, uma das primeiras coisas que você tem que avaliar é o seu eu interior, é o seu perfil de investidor e os riscos que você está disposto a passar. O que pode se notar então que a classificação de ativos ela pode ser dividida em várias etapas. Desde uma etapa mais simples a uma etapa mais arrojada, que eu vou falar logo aqui e você talvez possa se identificar. E não, você não precisa investir todo o seu patrimônio, você não precisa entrar diretamente na renda variável, você não precisa investir no exterior, você não precisa investir em criptomoeda, você não precisa investir só em renda fixa. Não, é todo um conjunto desses ativos que você consegue investir, claro, trazendo uma segurança melhor para o seu patrimônio e de acordo com o seu perfil. Nas classificações de perfil de investidor, existem três categorias. A primeira dela é o perfil conservador, é aquele tipo de pessoa que ele trabalha bastante e mesmo assim deseja poupar ou criar uma reserva de emergência para alguma oportunidade em sua vida. Geralmente essas pessoas conhecem muito pouco sobre investimento, mas mesmo assim têm o hábito de poupar uma pequena parte do seu dinheiro. Isso já é um bom sinal. Temos então também o perfil moderado, que é a pessoa que já tem um hábito de poupar, mas mesmo assim deseja multiplicar o seu patrimônio. Esse tipo de pessoa ela procura estudar um pouco mais sobre alguns ativos de investimento, trazer melhor rentabilidade para o seu dinheiro e, claro, está disposto a passar por um pouco mais de risco. Deseja ter uma diversificação melhor do seu patrimônio e, claro, trazendo ainda assim uma segurança e uma estabilidade. Temos também o perfil arrojado, que é uma pessoa que já entende bastante sobre investimento, seja o mercado financeiro de renda fixa ou de renda variável, e está disposto a assumir alguns riscos para poder multiplicar o seu patrimônio. Bom, esse tipo de perfil ele já é um perfil mais diversificado. Ele está disposto a passar mais risco, seja na renda variável do exterior, seja na renda variável do próprio país. É uma pessoa que deseja multiplicar o seu patrimônio, seja em ações, fundos imobiliários e etc. Então, como que a gente pode dividir o perfil de investidor? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o seu eu, seu perfil. Você vai identificar o que você está disposto a passar, entender qual classificação de ativo você possa migrar. Então vamos lá. Se você se identificou como um perfil de investidor conservador, você pode sim montar uma carteira de investimentos, onde você pode dividir ela em porcentagens. Como por exemplo, 70% do seu patrimônio, vamos dar um exemplo de um investimento de R$1.000. Você vai pegar 70% do seu patrimônio em alocar em investimentos de renda fixa, seja em CDB, em Tesouro Direto, em LCI ou LCA. Claro que nessa classificação de ativos, eles têm menor volatilidade e também trazem um pouco mais de rentabilidade, diferente de algumas poupanças. O investidor conservador ele é assim, ele quer mais segurança para o seu patrimônio. Por isso recomendamos uma alocação de 70% em renda fixa. Porém, também para trazermos um pouco mais de rentabilidade para o seu patrimônio, o mesmo consegue ingressar então apenas 30% do seu patrimônio numa renda variável, seja em ações do próprio país ou até mesmo em fundos imobiliários ou ETFs. Trazendo assim então uma boa diversificação do patrimônio, e isso ainda assim no investidor conservador, 70% renda fixa e 30% renda variável. Já para o tipo de pessoa de perfil moderado, subentende que ela conhece um pouco de investimentos, seja renda fixa ou renda variável. Porém, essa pessoa deseja migrar um pouco mais do seu patrimônio, ou boa parte dele, para ter maior rentabilidade. Podemos então dividir essa classificação de ativo, ou essa classificação de investidor, em, por exemplo, 50-50. Podemos pegar o mesmo patrimônio de R$1.000 e dividirmos eles em 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E as divisões dos ativos podem ser bem parecidas. Como, por exemplo, 50% da sua renda fixa
Ele pode alocar, seja no Tesouro Direto, em alguns CDBs que tenham o FGC, que é o Fundo Garantido de Crédito. Ele pode alocar também em LCI e LCA para trazer um pouco mais de rentabilidade. E os outros 50% ele aloca praticamente em renda variável, sejam ações no exterior ou ações do próprio país, fundos imobiliários e até mesmo ETF. Trazendo assim então um pouco de equilíbrio em sua carteira, segurança e claro um pouco mais de rentabilidade. Agora vamos para o perfil arrojado. Bom, nesse perfil arrojado já subentende que essa pessoa conhece bastante sobre investimentos, porém deseja aplicar boa parte do seu capital para ter maior rentabilidade. Podemos então fazer a mesma divisão, pegamos o mesmo patrimônio de R$1.000, porém a boa parte da exposição desse patrimônio será em renda variável. Como por exemplo, podemos dividir então em 80% em renda variável e apenas 20% em renda fixa. Alguns investidores no perfil arrojado já entendem bastante em renda variável. Então traz uma diversificação maior do seu patrimônio. Ele pode alocar em várias classes de ativos, como por exemplo ações, fundos imobiliários e até mesmo criptomoeda. Alguns também aplicam REITs, que são ativos de investimentos no exterior, ETFs do exterior, que traz maior rentabilidade para a sua carteira. E apenas os 20% que estão alocados em renda fixa, muitos dos investidores no perfil arrojado não tem ele como uma reserva de emergência, apesar de 20% ser bem interessante para uma reserva de emergência. Mas alguns investidores no perfil arrojado pegam esses 20% de reserva de emergência e transformam ele em reserva de oportunidade, pois a classificação de ativos da renda variável é volátil. Então, qualquer oportunidade que o investidor consiga identificar, ele desaloca essa parte da renda fixa e investe todo na renda variável, trazendo assim 100% de investimento na renda variável. E mesmo assim, o mesmo consegue trazer novamente boa parte para o seu caixa com as rentabilidades dos pagamentos das ações ou de fundos imobiliários. Fazendo assim, então, esse perfil está mais exposto ao risco, pois a renda variável realmente ela está disposta a desvalorizar o seu patrimônio ou até mesmo valorizar e traz um pouco de segurança na renda fixa. Assim como eu havia falado, depois que você faz a sua análise do seu perfil interior, você vai identificar qual perfil de investidor você deseja se tornar. Para quem está começando agora no mundo dos investimentos, tem uma boa reserva de emergência guardada numa poupança ou até mesmo trabalha como CLT e deseja pegar uma pequena parte do seu salário e começar a investir tirando da poupança, o mais recomendado então é o perfil conservador. Lá você vai ter um pouco de noção como que funciona o mercado, desde a segurança à sua pequena volatilidade na sua pequena aplicação do seu patrimônio. É a partir daí então que você começa a estudar alguns ativos de renda variável, alguns ativos de renda fixa, trazendo assim então um melhor balanceamento da sua carteira. Claro que também isso não te impede de que com o tempo você poder migrar um pouco para pelo menos um perfil moderado, trazendo ainda assim segurança para a sua carteira e um pouco mais de rentabilidade para os seus ativos. Lembre-se, pessoal, investir não é uma tarefa difícil. Claro que requer um pouco de conhecimento e dedicação, mas difícil mesmo é você ficar parado sem fazer nada e esperando o milagre do céu. Portanto, comece a investir hoje, não perca mais tempo. Assim você consegue trazer mais segurança e qualidade de vida para a sua situação financeira. Comece pouquinho, comece com aplicações bem baixas, você não precisa fazer um valor exorbitante. Assim como eu já falei nesse canal, comece com uma aplicação de apenas 10% do seu salário, 10% do seu patrimônio, e assim você vai entendendo como que funciona o mercado, seja no seu perfil conservador, no seu perfil moderado, mas não deixe de investir uma pequena parte do seu patrimônio, pois é com esses investimentos que você vai trazer um pouco de sustentabilidade e qualidade de vida para você e sua família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, peço que você deixe o like e se inscreva no canal para trazermos ainda um melhor engajamento. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!